Vamos começar logo essa edição, porque hoje, para variar, o circo tá pegando fogo, viu? A gente abre essa edição com um assunto impactante. O rombo na arrecadação do Estado. É isso mesmo que você ouviu, um rombo. Sergipe tem pelo menos 100 pessoas físicas e jurídicas que engrossam a lista de devedores quando o assunto é o pagamento de impostos. Dívidas que se acumulam em até 7 bilhões de reais. Falei B de bola, bilhões de reais. Isso enquanto o governo soma prejuízos. Vocês vão acompanhar agora, com exclusividade, o relato de um trabalhador que se envolveu em um suposto esquema de fraudes, como laranja, e teve todos os bens penhorados pela justiça. Joga aí, meu filho, no ventilador que eu quero ver, vá! O homem que prefere não mostrar o rosto, ele é ex-funcionário da Frutiza, que funcionou no bairro industrial com a produção de derivados do coco. Hoje está assim, fechada, cercada inclusive pelo mato. O administrador se diz vítima de uma trama, produzida por um empresário sergipano que o teria convencido a atuar como laranja no contrato social, com direito a 50% dos negócios. Ou seja, ele era o dono de direito, mas não de fato. Em todo caso, admite que tinha ciência de tudo o que fazia como representante legal da empresa ao longo de 16 anos. Alega que, à época, não teve como dizer não. Houve a força do trabalho do empregador contra o empregado. Eu tinha um ano que tinha chegado na empresa, naturalmente temia pelo meu emprego e simplesmente eu fui convidado a abrir a empresa. Essa empresa vai ser aberta em seu nome e o nome da Edna, outra funcionária também, inicialmente com pretensões pequenas. Só que, com o passar do tempo, foi ganhando proporções grandes e essa empresa tornou-se a sucessora da Vieira Sampaio. Com toda certeza, isso foi um ato premeditado. Foi um ato premeditado, a Frutiza foi criada com finalidades definidas, que foi criar outras empresas e, naturalmente, se beneficiar desse todo o esquema montado. Diz ainda que a empresa decretou falência e acumulou dívidas milionárias com impostos, porém sucedeu à Fruteb, que está em atividade. Com isso, a razão social Frutiza foi inserida na dívida ativa do Estado, um débito de ICMS que, segundo ele, supera os 65 milhões de reais, além de 30 milhões em impostos federais. Tudo para Francisco pagar, mesmo não se considerando de fato o dono da empresa. Por força disso, perdi completamente a minha condição de cidadão. Hoje eu não tenho conta bancária, hoje eu não tenho crédito em lugar nenhum, hoje eu não sou um cidadão com direitos e deveres. A dívida é só uma grande parte dos problemas de Francisco. Segundo afirma, por causa de todo esse contratempo, tudo o que ele tinha foi confiscado pela justiça. Eu estou sendo responsável por tudo isso, indisponibilizado todo o meu patrimônio, todas as coisas que eu tenho, inclusive bens pessoais que eu uso para minha família, tipo os bens da minha casa, geladeira, televisor, quarto, estão tudo penhorado. Se existir justiça, essa coisa deve ser resolvida. Eu ainda acredito na justiça. E acho que se a justiça funciona realmente, não tem como eu continuar com essa situação. Eu sempre fui empregado de CLT, sempre tive uma renda de empregado. Como que o empregado que tem uma renda de, digamos assim, botar aí uns 60, 80 mil por ano, contrai um débito de 100 milhões de reais de impostos? Nesse emaranhado de negócios de faz de conta, além do drama do ex-diretor da Frutiza, sobram prejuízos para o governo do Estado. Ou seja, Francisco diz não ter como pagar. O real proprietário fica livre da responsabilidade e o Estado deixa de arrecadar. Na lista dos 100 maiores devedores em Sergipe, a Frutiza, que já teve a inscrição estadual cancelada, aparece em 14º lugar. Muitas outras empresas, mesmo em atividade,
também acumulam débitos astronômicos. Juntas, devem mais de 3 bilhões de reais em ICMS ao Estado. Mas, segundo o presidente do Sindifisco, com os demais devedores, a soma chega a quase 7 bilhões de reais. Dinheiro que tiraria o Estado da atual situação financeira, que é crítica. Na análise do sindicalista, a solução não é difícil, só depende do Estado querer. É preciso que o governo tenha, junto ao judiciário, e que o judiciário também possa contribuir com o Estado para que tenha mais celeridade na execução dessas cobranças, né? Inclusive no processo judicial efetivamente, e o Estado, por sua vez, também fecha algumas janelas. Existe o chamado rolamento de dívida. Anualmente a empresa entra no Refins, pede o parcelamento, o refinanciamento, paga as primeiras parcelas e depois deixa de pagar, volta a ser inadimplente. No ano seguinte, o Estado permite que essa empresa reingresse com um pedido de refinanciamento da sua dívida. E, inclusive, muitas vezes sem penalidades para essa forma costumeira dele empurrar o não pagamento da sua dívida. Não é possível, por lei, proibir uma empresa, qualquer que seja ela, de participar de um refinanciamento, de um parcelamento das suas dívidas. O que o Estado tem proposto, inclusive no último refis que foi executado, é uma cláusula de barreira, uma dificuldade maior no processo de negociação para esses devedores que já tinham um processo de renegociação e não foi cumprido. Apesar de todo esse volume de recursos acumulados na dívida ativa, a informação da Cefaz é que não cabe mais a ela cobrar a grande parte desses devedores, porque muitas dessas demandas já se transformaram em processos judiciais. Dentro do processo judicial, que é quando todos os prazos administrativos são esgotados e não há entendimento, então encaminha-se o processo à Procuradoria-Geral do Estado e a Cefaz, junto com a PGA e o Tribunal de Justiça, tem executado e colocado na dívida ativa esses devedores. Duas questões aí. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, como manda o manual do bom jornalismo, e aqui a gente preza por isso, todo santo dia, graças a Deus, a nossa produção entrou em contato com a empresa denunciada na reportagem e a informação é que eles não vão se pronunciar sobre o assunto. O dono da empresa também foi procurado insistentemente por vários dias pela nossa equipe de produção, mas ele não retornou às ligações. Agora, o que foi denunciado nessa reportagem é grave e precisa de apuração. Primeiro, do Ministério Público Estadual, com uma investigação paralela junto à DEOTAP. Essa que é uma grande verdade. Porque, olha, estamos diante aí, segundo o denunciante, de um suposto esquema de fraudes em impostos que ultrapassa a casa dos 90 milhões de reais. Você viu aí que a lista de devedores do Estado é gigantesca. Eu vou repetir a soma do débito que o Estado tem para receber e que não sei por que não consegue receber. Mais de 7 bilhões de reais. Dinheiro que poderia, pelo menos, por exemplo, tapar um pouco o buraco da Previdência no qual se encontra o Estado. E acabou com essa situação. Eu não consigo aceitar que o Estado use de 2 pesos, 2 medidas para micro e pequenas empresas, aquele pequeno empresário que rala, paga imposto pra caramba nesse país, porque o que mais o país sabe fazer é cobrar imposto, não é? E ter um tratamento diferenciado para esses mangangões, esses empresários, né? Cheio da nota que devem aí um caminhão de dinheiro. Esse tratamento diferenciado eu não consigo entender. Então, não me venha com conversinha que eu não vou engolir esse tipo de coisa. Isso é grave. Repito, atenção Ministério Público e atenção DEOTAP. Vamos acompanhar isso de perto. E os citados na reportagem, que agora se quiserem se manifestar, a casa está aberta.
O manual do bom jornalismo está aí para que a gente possa cumprir de forma mais incisiva. Estamos à disposição, tá bom?